Oi, boa noite. Nós vamos à nossa aula 11, Teorema de Stokes, tá? E aí, para resolver o Teorema de Stokes, nós precisamos voltar para o Teorema de Green, certo? Então, suponhamos que A e B e tal e um D satisfazem, né? Satisfazem as condições do Teorema de Green. Teorema de Green. Lembrando que nós vamos fazer uma revisão. Então, daí nós temos o quê? Que a integral de uma região tal de A de dx mais 1b de dy é igual à integral dupla de uma região D da derivada de b em relação a x menos a derivada de A em relação a y, certo? Um dx dy, certo? E a gente podemos lembrar que a nossa função f de x, y, é igual a quem? É uma função que depende de x, y, ou seja, minha região A, minha função A, na coordenada i, ou não seja, no versor, mais 1b de x, y, de 1j, no meu versor j. Então, eu tenho o seguinte, que o meu rotacional da minha função f seria quem? Seria a derivada parcial em relação a x menos a derivada parcial de a em relação a y. Isso no meu versor k. Tá joia? E aí, deste modo, podemos reescrever, né? Podemos reescrever a fórmula. Qual fórmula? Essa fórmula aqui, ó, asterisco, tá? E aí essa fórmula pode ser escrita no seguinte, uma integral fechada de tal, certo? De um f de r, certo? Isso quer dizer o quê? Que a integral dupla da região D de Roth da função f de k de um dx dy, certo? E aí vemos que o resultado pode ser visto também para R3. Lembrando que aqui o caso que a gente está vendo é para R2, né? Mas seja então uma região K que está contido em R2 um conjunto compacto, certo? Esse é um conjunto compacto cujas minhas fronteiras, peraí que deu um pequeno problema aqui, cujas fronteiras, as fronteiras pode ser descrita por uma curva, eu vou chamar essa curva de curva gama, tá? E ela é fechada e suave,
tá bom? E ainda essa é suave por partes, tá bom? Ela é suave por partes, sem auto-intersecção, certo? Sem auto-interseção. Sem uma auto-interseção, ou seja então uma curva sigma que sai de K e vai até R3, tá? Uma superfície parametrizada, deixa eu aumentar a quantidade de página, ou seja, uma superfície parametrizada, injetora, tal que, né, tal que D de sigma sobre um D de V, um D de sigma sobre um D de 1, que é diferente de 0. Aí diremos que o borda, né, a borda de S é igual a um sigma da região K, certo? E é dado pela curva, uma curva tal, certo? Que é igual a um sigma com posição com meu lambda, será seria por exemplo, orientada, né? Será orientada, deixa eu apagar aqui, será orientada, certo? No sentido positivo, então, ou seja, no sentido positivo, certo? Com relação à minha normal, né? Então, como relação à minha normal, eu tenho que N é igual a um D sigma de V, né? E um D sigma de 1. Tudo isso é igual a quem? É dividido por um D sigma de V, ok? E aí, um sigma de 1, certo? E aí, o que acontece? Quando um lambda quando estiver orientada, certo? Quando estiver orientada no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário. Agora, para o teorema de Stokes, o que nós temos? Nós temos o seguinte, que é um teorema de Stokes, né? Que seria que sejam K, lambda, psi, ou sigma, né? De um F a um T. Então, sigma e um N, certo? E com esse N como acima, né? Que seria normal. Então, se F é um campo de classe C, C1, definido num aberto,
certo? No aberto. No aberto. Então, a gente tem o que? Que contém o meu S. Então, eu tenho o seguinte, que a integral de tal de uma f ponto dr é igual à integral de s de um rotacional de f vezes a minha normal, que isso aqui é um produto interno, e ds, certinho? E aí um exemplo bem interessante disso é o que? Pegar aqui um exemplo, né? E comprovar que o teorema de Stokes. Eu tenho aqui uma esfera de raio 1, então é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que é igual a 1. Então z é maior ou igual a 0. Então a minha função é igual a x de i mais um y de j mais um z de k. Né? Esses são os vetores, certo? E aí a solução aqui é o que? Que o rotacional de f, nesse meu caso, é igual a 0. Né? Isso quer dizer, então, se o rotacional é 0, que se o rotacional é 0, eu tenho que, então, a integral dupla da superfície tal, na superfície tal, de ρ de f, vezes a minha normal, ds, é igual a minha integral dupla da superfície no ponto 0, ds, que é igual a 0, certo? Por outro lado, a gente sabe, né, por outro lado, como a borda de S, né, pode ser escrita da seguinte forma: pode ser escrita por uma curva tal de t que tende para o cosseno de t, seno de t, certo? Lembrando que 0 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 2π. Então, segue, eu tenho como ideia, que a integral de tal da minha função f de dr é igual a quem? A uma gama de x dx mais um y dy mais um z dz, certo? Que é igual a minha integral, a integral de 0 até 2π, que seria quem? Cosseno de t vezes menos seno de t mais seno de t cosseno de t de 1 dt, certo? E aí eu tenho que a integral de 0 até 2π é igual a 0, que é igual a dt, que é igual a 0. Então deu o mesmo resultado que acima, certo? Bacana. Muito bom. E aí, nós temos uma interpretação física para o rotacional. Qual seria a interpretação física para o rotacional? A gente define um f de classe C1, ou seja, f é de classe, ou seja, tem primeiras derivadas contínuas, certo? Então, seja f um campo de classe C1, certo? E aí é definido
definido em ômega. Esse ômega está contido em R3, certo? Suponha que a minha função f de depende x, y, z, certo? Represente a velocidade. Represente a nossa velocidade, certo? Se representa a nossa velocidade, então a velocidade de escoamento de um ar fluido, de um ar seja fluido. Aí no ponto de x, y e z que pertence ao meu ômega, certo? Bacana. E aí, então, eu tenho que mostrar, note, por exemplo, que a gente pode notar o seguinte. Pode notar que se f, que é meu campo, vezes um t, é diferente de zero, temos uma contribuição de movimento circulatório. Se meu f, no produto interno com t, é zero, não haverá contribuição para o movimento circulatório, certo? Então, se f vezes t é diferente de zero, tem contribuição. Tem uma contribuição para o movimento circulatório. Tem um movimento circulatório, certo? Para esse produto interno é diferente de zero. Se esse produto interno é igual a zero, ele não tem contribuição. Não tem contribuição para o movimento circulatório, certo? Não tem esse fator aí. Então a gente pode considerar um ponto em ômega e um disco de epsilon, por exemplo, né? Podemos considerar um disco de epsilon que, vamos aumentar, pai. Certo? Então, vamos considerar aí. Considere um ponto P que pertence ao meu ômega. E aí eu tenho um disco delta de epsilon de centro em P, ou seja, um centro em P, certo? E raio epsilon maior do que zero, certo? Então sejam um tal de epsilon, certo? Que é a circunferência de de epsilon, né? Bacana. E aí eu tenho então um vetor tangente, unitário. Um vetor tangente que é unitário. E aí há um tal de epsilon, certo? E aí a gente pode utilizar o teorema de Stokes e o teorema do valor médio para integrais. Nós vamos encontrar o seguinte, que a função produto interno de t, a integral da minha função em ds é igual a quem? A região de epsilon, certo? Da minha função vezes um dr, que é igual aqui o teorema de Stokes. Eu vou usar o teorema de Stokes aqui, vai virar uma integral dupla de uma região que depende de epsilon, ou seja, uma circunferência, para o rotacional de f vezes a minha normal vezes ds,
certo? E aí aqui eu uso o teorema do valor médio. Uso o teorema do valor médio. E aqui eu tenho que o rotacional, o ROT, de F de um P de epsilon vezes a minha normal vezes π vezes um epsilon ao quadrado, tá? Isso aqui eu me explicando aqui, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, fazendo que epsilon tende para zero, nós temos que o meu P de epsilon tende para P. E assim eu tenho o seguinte, eu tenho que o ROT de F, peraí, o ROT de F no ponto P, vezes a minha normal, né, que é aqui o produto interno, o limite de um epsilon tendendo a zero, e aí eu tenho o rotacional de F de meu ponto epsilon vezes a minha normal, ou seja, um produto interno com a minha normal, certo? Na minha normal, certo? E aí eu tenho o seguinte, que é igual a 1 sobre π ao quadrado, a integral de 1 delta. Aqui ainda faltou um limite aqui, né? O limite de epsilon tendendo a zero. E aqui é um epsilon, certo? Ao quadrado, certo? E aqui a minha integral na minha região, que região depende de raio epsilon. E aqui é f vezes um p ds. Beleza. Então, logo cada ponto de P e a componente do rotacional de f de P em qualquer direção da normal é o limite da circulação de f no campo, por uma unidade de área no plano normal A, certo? E em particular, o rotacional vezes a minha normal tem máximo quando m é paralelo ao rotacional de f no ponto P. Assim, a direção do rotacional de f no ponto P é dado pela direção para a qual a circulação ao longo da fronteira de um disco é perpendicular, certo? Ao rotacional de f no ponto P. E aí atinge o seu máximo e o valor máximo quando o disco tende para o ponto zero, certo? E uma relação entre o rotacional e os aspectos de rotacionais de movimento pode ser obtida da seguinte forma. A gente pode considerar um fluido em rotação uniforme em torno de um eixo, e aí nós definimos uma velocidade angular, que é denotado por um gama, certo? E como sendo um vetor que satisfaz. Então tem um vetor, que ele é a velocidade, e esse vetor é definido na seguinte forma, certo? Então nós podemos definir assim, um vetor velocidade angular. O vetor velocidade angular denotado por ômega, certo? E aí eu tenho o seguinte, tenho que o meu ômega tem a direção do eixo de rotação, certo? 2. Tem sentido positivo ao eixo de rotação, ou seja, regra da mão direita, certo? E 3, que d ômega, ou seja, a norma de ômega é igual ao meu f em tudo isso em raio, na norma do raio também, certo? Aqui a norma do raio também.
Isso. E aí, eu tenho o seguinte, que eu tenho que meu F é dado por quem? Pelo meu ômega, que é a velocidade angular, produto vetorial com R, certo? Mas, pois, isso quer dizer o quê? Que a norma de F é igual à norma de ômega vezes a norma de R, certo? A norma de R. Logo, se ômega é igual a ômega 1 I mais ômega 2 J mais ômega 3 de K, certo? E eu tenho que o meu P é um ponto de x, y, z, certo? E o meu ponto P0 é dado por x0, y0, z0, certo? Então, eu tenho o seguinte, tenho a minha matriz. O meu campo F é dado pela matriz, que é I, J, K, certo? Ômega 1, ômega 2, ômega 3, certo? E meu x menos x0, meu y menos y0, meu z menos z0, certo? E aí eu tenho, calculando aqui o determinante disso, calculando o determinante disso, eu tenho que W2 de x menos z0 menos W3 de y menos y0, tudo isso no meu versor I, menos W1, perdão, W3, aqui eu vou colocar o sinal, W3 de x menos x0, menos ômega 1 de z menos z0, de J, no meu versor J, né? Mais W1 de y0, y menos y0, menos y2 de x menos x0, de um vetor K, né? E aí, calculando, por exemplo, a gente pode deixar aqui como exercício, não vou deixar como exercício não, porque isso é muito fácil. Não vou deixar não, porque, por exemplo, se eu pegar aqui o hot de F, nós teremos o seguinte, 2 ômega 1 de I mais 2 ômega 2 de J mais 2 ômega 3 de K. Se eu fizer o rotacional disso, então hot de F é igual a 2 ômega, né? Certo. E nós temos aí o movimento de um fluido. Se for a observação, vou até aqui pegar aqui uma observação, que seria a seguinte: temos que o movimento de um fluido, por exemplo, se eu tenho aqui que F é igual, tenho que F é igual a meu AI mais meu BJ, certo? É incompreensível. Isso quer dizer que o divergente é igual a zero, o divergente é igual a zero, e o irrotacional, quando o rotacional é igual a zero, né, ele é irrotacional no meu plano, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte: eu tenho que o divergente
O divergente de f é igual a derivada de a em relação a x mais a derivada de b em relação a y, que é igual a zero. Tá? Aqui, página, aumentar. Certo. Então eu tenho que o divergente de f é igual a zero e o rotacional de f é igual a zero. Quando dA sobre dy menos dB sobre dx em k, que é igual a zero. Aí nos dão as equações Cauchy-Riemann, né? Que vocês conhecem lá em equações diferenciais de equações diferenciais complexas, né? Variáveis complexas, na realidade. De grande importância em variáveis complexas. Então, vamos fazer aqui um resumo. Vamos fazer um resumão, que é o seguinte. Então, é resumo de tudo que a gente viu, que é o que? Nós temos, primeiro, teorema fundamental do cálculo. Então, TFC, teorema fundamental do cálculo. Então, tá, teorema fundamental do cálculo. Certo? Teorema fundamental do cálculo, que é assim. Eu tenho a integral de A até B de uma função f de x, a derivada dela, dx é igual a f de B menos f de A. Isso aí é a primeira, teorema fundamental do cálculo. 2. Teorema fundamental dos campos conservativos. Então é teorema fundamental para os campos conservativos, certo? Que seria o que? Seria a integral de uma curva vezes aqui o gradiente de f, produto interno com dr, que é igual a quem? A f de ômega dB menos df de ômega dA, certo? Bacana. 3 agora. 3. Nós temos o teorema de Green. Teorema de Green. No teorema de Green, eu tenho que a integral de uma região D da derivada parcial de B em relação a x menos a derivada de A em relação a y, certo? De dx sobre dy, que é igual à integral de um tal de A dx mais um b de dy, certo? Bacana. Agora 4. O teorema da divergência de Gauss. Teorema de divergência de Gauss, certo? E o teorema da divergência de Gauss seria o seguinte. Seria a integral tripla de uma superfície, agora em R3, uma superfície é um espaço, né? Que é o divergente de f de dx, que é volume, né? dy dz, que é igual a minha integral de s de f de m
ds, certo? E o teorema 5. Agora é o teorema de Stokes. O teorema de Stokes, certo? Diz o seguinte, que a integral de S do rotacional da minha função vezes n, que é a minha normal, de ds, é igual à integral da minha superfície de dr, né? Bacana, muito bem. E aí, o exercício para vocês exercício é o seguinte, prove que se F é um campo, ele é um campo de quadrado, é um campo de um quadrado inverso, então F é incompreensível e irrotacional. Irrotacional também, certo? Certinho? Bacana. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Essa é a aula. E essa é a aula da semana passada, certo?